É cada vez mais comum a gente conhecer alguém que está dentro de um relacionamento que pode ser considerado abusivo, né? Isso quando não somos nós mesmos os inseridos numa situação assim. E eu não falo só de relacionamento amoroso não, viu? A relação ela pode ser abusiva na amizade, no trabalho, na família até, infelizmente. E pode ser até fácil de identificar a relação abusiva, é aquela que não faz bem. O difícil mesmo é conseguir sair dela. E pensando nisso, hoje a gente recebe a Dayana Bonar. Ela é especialista em comunicação não violenta e gestora de conflitos. Dayana já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu, ao Edição Manhã. Olá, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela participação, Daiane. Já começo perguntando, então, como que a gente faz para identificar uma relação assim que seja considerada abusiva, não saudável? Como perceber esses sinais? Olha, em relacionamentos amorosos, é importante, por exemplo, principalmente a mulher, que geralmente costuma ser maior vítima, né, de relacionamentos abusivos do que os homens, observar se você tem medo ou vergonha de contar para suas amigas o que acontece no seu relacionamento. Eu estive numa roda de conversa com mulheres e uma delas falou assim: eu vou falar uma coisa para vocês, mas que eu nunca tive coragem de falar para as minhas amigas. Se você tem alguma coisa que você não tem coragem de falar, isso está sinalizando que possivelmente essa pessoa está te humilhando ou ela está te ameaçando de alguma forma. Então a gente tem vergonha de dizer isso, porque a gente não quer fazer papel de idiota na frente das pessoas, né? Mas esse é um sinal. Então é muito importante que as pessoas se comuniquem com outras, seja um relacionamento que você não se sente segura, no trabalho, alguma amizade que demanda demais de você, pessoas que te humilham, que questionam as suas competências, né? Então, costumam começar dizendo: você não é uma boa profissional, tudo que você faz não tá bom, você não é uma boa mãe, você não é. Então, a pessoa tenta minar a sua autoestima. Por isso que o autoconhecimento e o amor próprio é fundamental para evitar entrar em relacionamentos abusivos. E Dayana, ainda nessa questão dos sinais, né, de fazer essa percepção, começar a reparar no nosso próprio comportamento mesmo e em quem está à nossa volta, né? O abuso na relação, ele pode aparecer de diferentes formas, como a gente viu aí, né, em diferentes tipos de relação, mas o que parece ser comum em todas essas relações abusivas é que a vítima, ela vai perdendo o senso de valor próprio, né? Ela começa a se duvidar, a se desvalorizar. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, sobre essa quebra, né, da pessoa. Olha, em geral, as pessoas que são os abusadores, e principalmente se tiverem perfis narcisista, né, que é quase já um transtorno mental da pessoa que abusa. São pessoas que são muito cativantes, são carismáticas, essa pessoa vai te tratar muito bem, ela vai te colocar para cima, vai fazer você se sentir maravilhosa. E aos poucos, ela começa a desconstruir isso. Então ela fala coisas que são críticas disfarçadas de elogios e falar: olha, você é linda, mas se você perder 5 quilos, você ficaria mais bonita. Essa roupa tá linda, mas se você usasse não sei o que, ficaria melhor. Então isso começa a deixar a pessoa na dúvida, porque não é muito claro que a pessoa de cara vai virar para você e te xingar de tudo quanto é nome, e te sacudir, aí como apareceu no vídeo. É Isso sutil, né? acontece, é sutil. Então a pessoa começa a ficar vítima, ela começa a ficar envolvida numa história onde ela começa a perder o senso crítico de falar: gente, será que essa pessoa realmente está fazendo isso? Será que ela não está? Será que eu sou isso mesmo? Ela começa a duvidar de si. Então, isso é um sinal. Então, se você está num relacionamento que faz você questionar coisas, que você está se sentindo meio confusa, meio pisando em ovos, meio sem saber, converse com alguém. Porque pode ser, sim, um relacionamento abusivo. E para você sair depois é muito mais difícil. Então, o negócio é não entrar. Logo no início, já, né, cortar o mal pela raiz. E depois que entrou, Dayana, como se livrar de relações como essas? Por onde começar? Você comentou, né, dessa questão de conversar com as pessoas. É por aí que a gente começa? Como é que faz? Dependendo da pessoa, ela vai precisar de uma ajuda terapêutica, né? De um psicólogo, de um profissional que ajude a pessoa a sair. Porque, como eu falei antes, as pessoas vítimas ou de violência doméstica ou de relacionamentos abusivos, elas se sentem meio... É como se elas estivessem emaranhadas numa trama emocional e psicológica também, sabe? Então, às vezes, parece: vai lá e termina com ele.
Mas isso, apesar de ser um relacionamento abusivo, ainda causa dor, porque de alguma forma você ainda tem um vínculo afetivo, você ainda gosta dessa pessoa, ainda que ela te faça mal. Por isso que o amor próprio e se amar em primeiro lugar e saber que você é merecedora de ser tratada bem, com carinho, com respeito, é fundamental antes de tudo. Então, quando as mulheres ou qualquer pessoa entendem isso, eu já de primeira, já no início de um relacionamento, que a pessoa já me deu um fora, eu preciso impor o meu limite de autopreservação e falar, eu não gosto que fale assim comigo. Eu não gosto que definam a roupa que eu vou usar. Eu não gosto que tentem diminuir o trabalho ou as minhas competências. Então, ao fazer isso, você começa a delimitar esse espaço de segurança. E para sair, você precisa desabafar, você precisa falar com as pessoas, porque amigos ou profissionais vão contribuir para que você sinta forças, para que você não se sinta sozinha. Uma das características de relacionamento abusivo é que o abusador começa a cortar os vínculos afetivos, né? Começa a te afastar das suas amizades, das pessoas que importam. E quanto mais você faz isso, mais vulnerável você fica na mão dessa pessoa. E a gente está falando, então, como sair, né, de uma situação assim, essa questão de procurar ajuda, de falar com as pessoas. E você até mencionou anteriormente que dá para prevenir a nossa entrada, né, nesse tipo de relação. Então, para a gente se blindar, seria uma questão de nos valorizarmos mesmos, de sabermos o nosso valor, para a gente não cair em qualquer tipo de relação que se traduza depois como uma verdadeira cilada, né? Exatamente. Tem duas questões, eu acho, aí. Uma é se informar. Se informar sobre o que é um perfil de pessoa narcisista, o que é um perfil de uma pessoa psicopata. Então, esses seriam os dois extremos daqueles abusadores mais graves mesmo, que são pessoas que têm ausência de empatia, que usam as outras pessoas, são muito autocentradas. E tem outras pessoas que não são psicopatas nem narcisistas, mas porque outras questões de insegurança, de um enorme sentimento de posse, de ciúme, acaba sendo abusivo. Então é importante que a gente saber o que é um relacionamento abusivo. Você precisa saber o que é, quais são os sinais para que isso acontecer com você e isso te despertar um sinal. E a outra coisa que eu falo sempre para as minhas alunas é você ter um contrato de integridade. O contrato de integridade é tudo aquilo que eu aceito e tudo aquilo que eu não aceito. Então, se eu não aceito que usem palavrão para falar comigo, eu não aceito que me xinguem, eu não aceito que aumentem o tom de voz. Então, quando isso acontece, é importante que você demarque na hora esse lugar. E isso acontecer de novo, que você saia desse relacionamento. O contrato de integridade, ele tem que ser muito sério, porque se ele não é, ele não está demarcando uma fronteira de autopreservação. E essa pessoa que abusa, ela está justamente testando esses limites, né? Então, aprender a dizer não é muito importante para esses relacionamentos, para evitar esses relacionamentos. O excesso de sim que eu dou para os outros é o excesso de não que eu estou dando para mim mesma. Então é importante a gente refletir a partir desse lugar também. Então, para a gente colocar, né, estabelecer esse limite, o saber dizer não, eu posso falar que o segredo seria o autoconhecimento, Dayana? Sim. É o autoconhecimento, o amor próprio, pelo seguinte. Às vezes, tem muitas pessoas, muitas mesmo, que querem agradar os outros, né? Eu quero agradar o outro porque eu quero pertencer ao grupo, porque eu quero me sentir amada, né? E esse lugar, ele pode te colocar em risco. Porque pelo meu medo de dizer não, porque eu tenho medo de ser excluída, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, eu saio dizendo sim para todos os favores que as pessoas me pedem. E ao fazer isso, eu começo a ficar sobrecarregada e eu começo a ensinar para os outros que eles podem me tratar e me pedir o que eles quiserem, porque eu vou fazer. Então, a gente ensina como gosta de ser tratada por tudo que a gente tolera, reforça e apoia de alguma forma, né? Então, se uma pessoa falar, me empreste dinheiro, toma, tá aqui. Eu não quero que você saia com essa roupa. Tá bom, não vou sair. Eu acho que você devia mudar de emprego. Tá, vou pensar sobre isso. Então, você perde a sua personalidade e o seu senso crítico, né? Então, saber dizer não é uma questão de amor próprio, de autoconhecimento, de autointegridade e de preservação da sua saúde mental e emocional. E acho que fica a mensagem, então, né, Dayana, que a nossa postura, a nossa comunicação, ela é também através das nossas atitudes, não só daquilo que a gente fala, né? A gente se impõe, se comunica, né, estabelece a nossa personalidade, os nossos limites para as pessoas, do jeito que a gente se comporta, é isso. É claro, com certeza. O nosso comportamento ensina talvez até mais do que as nossas palavras, né? Tem todo esse simbolismo.
E uma coisa que é importante a gente observar nos relacionamentos, seja ele qual for, é como que você se sente ao lado dessa pessoa, né? Em grande, gente, casal briga, o chefe briga com o colaborador, conflitos existem. Estou falando sobre conflitos normais que acontecem na vida de todo mundo. Mas se você está com um companheiro, com uma companheira, você sente medo dessa pessoa, já passou na sua cabeça, nossa, acho que ele vai me bater. Nossa, eu acho que ele, né? Se você se sentiu acuada, isso é um sinal muito forte que você precisa sair desse relacionamento. Porque as coisas tendem a piorar, né? Então, o ciclo de violência, ele começa com uma pessoa te tratando super bem, te colocando como a mais importante do mundo, e aí tem uma briga. Aí depois a pessoa se desculpa, diz que nunca mais vai acontecer, te traz bombons e rosas, e aí daqui a pouco ele começa a te tratar mal de novo. Então você fica preso no ciclo, você fica confusa de saber quem é essa pessoa. Essa é a pessoa que é o cara legal ou esse é o cara abusador, né? Então, faz parte da personalidade da pessoa que abusa ter também esse lado que é sedutor. Por isso que é difícil, né? Então, saber disso já é uma forma de sair desse relacionamento. Exatamente, Daiana. Eu te agradeço por todas essas dicas, esse verdadeiro guia, né, de como começar aí a pensar sobre as nossas relações e ter um parâmetro para a gente ver, né, perceber que elas talvez não estejam aí certamente no campo de ser saudável e para a gente começar então a procurar ajuda e saber que a gente não precisa aceitar esse tipo de coisa. Eu agradeço a sua participação aqui no Edição Manhã. Obrigada, gente. Até a próxima. Até ótimo dia para você. Eu conversei com a Daiana Bonar, que é especialista em comunicação não violenta e gestora de conflitos. Essa entrevista vai estar depois no canal da Rede Família no YouTube.